Olá pessoal, o problema 58 diz assim: assinale a alternativa que representa corretamente a área do triângulo esboçado na figura abaixo. Ele deu um lado medindo 6 metros, um lado 10 metros e o ângulo entre eles 30 graus. Deu 4 opções na resposta. Então veja o seguinte: quando num triângulo são dadas as medidas de dois lados e a medida do ângulo entre eles, nós podemos usar esta fórmula aqui. A área do triângulo vai ser o produto dos dois lados que foram dados vezes o seno do ângulo que foi dado, dividido por 2. A vezes B vezes seno θ sobre 2. A e B são as medidas dadas dos dois lados. Seno de θ, o ângulo entre os dois lados. Então, como é que vai ficar? Veja aí. Um lado é 6, o outro é 10. 6 e 10, 6 vezes 10. O ângulo é 30, seno de 30, dividido por 2. 6 vezes 10, 60. Seno de 30 é meio, dividido por 2. 60 vezes meio. Quando você multiplica um número por meio, na verdade você está dividindo esse número por 2. 60 vezes meio é 30, dividido por 2, 15 metros quadrados, que corresponde lá à opção A, 15 metros quadrados. Tá? Então deu dois lados de um triângulo e a medida do ângulo entre eles, a fórmula é essa para calcular a área. Tá bom? Problema 59. A questão 59 diz assim, ó. Veja lá. Um cilindro de 18 centímetros de altura e raio da base igual a 5 centímetros contém água até a metade de sua altura. Por algum motivo, houve necessidade de despejar essa água em um outro cilindro com 40 centímetros de altura, cujo raio da base mede 4 centímetros. Considerando π igual a 3, o valor que mais se aproxima da altura atingida pela água no segundo cilindro é quanto? Ele quer saber a altura que a água vai ocupar no outro cilindro. 4 opções. Eu frisei o valor que mais se aproxima. Por que eu evidenciei isso aqui? Porque significa então que o resultado não é um número inteiro, tá? Não é uma divisão exata. Por isso que ele pediu o valor que mais se aproxima da altura. Então o que ele está me dizendo? Que tem um cilindro, está aqui o desenho, que há um cilindro com 18 centímetros de altura e raio da base 5 e que tem água até a sua metade. Então veja bem, se a água está até a sua metade, a água está ocupando uma altura de 9. Mas essa água, cujo volume a gente vai calcular, ela vai ser passada por um outro cilindro de altura 40 e raio da base 4. Ele quer saber que altura a água vai ocupar nesse outro cilindro. Você vai observar que esse 40 foi apenas para completar dado no problema, ele não vai precisar desse 40. O que nós temos que fazer? Calcular o volume da água no primeiro cilindro e calcular a altura da água, de mesmo volume evidentemente, a altura dela no segundo cilindro. Então veja bem como é que fica. Eu escrevi aí, volume da água. Primeiro, a fórmula do volume do cilindro, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume da água no primeiro cilindro, o raio é 5, a altura é 9. Então vai ficar π, que é 3, vezes o raio, ele deu é 5 ao quadrado, vezes a altura. A altura que a água está ocupando é 9. Por quê? Porque o cilindro não tem 18, a água não está ocupando a metade da altura. O cilindro não tem água até a metade, então a altura é 9. 3 vezes 25, 75 vezes 9, 675 centímetros cúbicos é o volume que a água está ocupando no primeiro cilindro. Agora nós vamos usar esse volume para calcular o quê? A altura dessa mesma água no outro cilindro de raio 4. Então agora nós vamos calcular o quê?
a altura da água com volume de 675 no segundo cilindro. Então vamos substituir lá. Ó, na fórmula lá em cima, qual é o volume que nós encontramos? Volume 675 igual π 3. O raio do segundo cilindro ele deu, é 4 ao quadrado vezes a altura. Essa conta vai me dar o que? A altura do cilindro, da água no segundo cilindro. Aí vai ficar 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48. Esse 48 que está multiplicando o H vai dividir o que? Quem? Vai dividir o 675. Quer dizer que eu já posso dizer que H é igual a 675 dividido por 48. Viu bem aí? 16 vezes 3, 48. O 48 que multiplica H vai dividir 675. Essa divisão, ela não dá exata. Ela dá aproximadamente 14 centímetros. Aproximadamente. Que corresponde o quê? À letra A. Tá certo? Agora, problema número 60. O problema número 60, vamos ler, diz assim, ó. Dada a reta R de equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0 e o ponto de coordenadas 5, 6, a distância do ponto P à reta R é quanto? 4 opções. Ele quer a distância de um ponto a uma reta, existe uma fórmula específica para isso, né? A reta, equação geral, ax mais by mais c igual a 0. O ponto geral, p, x0, y0. Então a distância do ponto à reta é módulo de a da reta vezes o x do ponto, mais b da reta vezes o y do ponto, mais c da reta, módulo disso, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, da reta, evidentemente, coeficientes da reta. Então, é apenas um problema de mera substituição, correto? Nesta fórmula. Então vai ficar assim, ó. A, quem é o A na reta? É 2. Ó, A, B, C. O A da reta é 2, o B é menos 3 e o C é 5, certo? Então vai ficar 2 vezes o x do ponto, 5. 2 vezes 5. Agora o B é menos 3 vezes y, 6, menos 3 vezes 6. Mais C, quem é o C? É 5. Dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o A? 2 ao quadrado, mais b, menos 3 ao quadrado. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 6, 18, mais 5, dividido por 2 ao quadrado, 4, 3 negativo ao quadrado, mais 9. Então vai ficar 10 mais 5, 15, menos 18, dá quanto? Dá menos 3, módulo de menos 3, dividido por raiz de 4 mais 9, 13. Como tem, observa que ele deu todas as respostas com denominador racional. Só tem raiz no numerador, então temos que racionalizar o denominador. Como é que é feito? Quanto que é módulo de menos 3? É 3 sobre raiz de 13, não é o resultado? Esse resultado não é isso? Agora, o raiz de 13 que está no denominador, você vai multiplicá-lo em cima e multiplicar por ele mesmo. Ou seja, raiz de 3, 13 vezes 3 e raiz de 13 vezes raiz de 13, ela mesma. Vai ficar 3 raiz de 13 em cima e raiz de 13 vezes raiz de 13. É a raiz de 169, que é o próprio 13. Você sabe que a raiz de um número vezes a raiz do mesmo número é o número, sem raiz, claro. Então vai ficar 3 raiz de 13 sobre 13. É a distância entre o ponto e a reta. Corresponde lá nas opções a letra D. Veja lá. D de dado. 3 raiz de 13 sobre 13. Porque foi racionalizado. Tá bom? Preste bem atenção nisso. Estude bastante. Boa sorte. Sua determinação pode levar você à escola de especialista da aeronáutica, viu? Então, estuda bastante. Se é isso que você quer, e vai em frente. Até as próximas questões e boa sorte.